Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema será sobre depressão, um assunto bastante sério. Mas quando se fala em depressão, é importante ver pelo menos 3 aspectos, que são grandes estruturas. Um é a questão social, né? Quando a pessoa está depressiva, ela está depressiva no seu contexto de vida. É onde que ela vai perceber assim, a perda das relações, a perda de vontade de fazer as coisas, as situações não vão ter mais graça para ela, ela vai tender ao isolamento. Um outro aspecto é o aspecto psicológico, onde estão os pensamentos, aqueles pensamentos ruins, que são pensamentos que se chamam de pensamentos cativos, eles são recorrentes, a pessoa começa a pensar a mesma coisa, é como se ela fosse perseguida por esses pensamentos ruins. E isso vai fazendo com que ela tenha um desânimo maior ainda. E um outro ponto importante é exatamente a falta de futuro, é aquilo que a pessoa não consegue mais ter vontade, né? Ela não tem vontade porque ela não tem mais um futuro, não tem mais um porquê fazer as coisas. E esse aspecto psicológico, ele se caracteriza como um estado. Quer dizer, não é simplesmente um pensamento ruim, um sentimento triste. É uma situação que realmente mantém a pessoa naquela situação. Esses estados psicológicos não é só na depressão, também existem estados psicológicos positivos. Por exemplo, uma paixão é um estado psicológico. Mesmo que a pessoa, digamos, amada não esteja presente, a pessoa continua apaixonada. E na depressão é um estado, a pessoa fica presa àquela situação. E um outro aspecto é o aspecto no corpo mesmo, um aspecto celular, que é uma modificação quando você entra nesse estado de depressão no corpo. É como se fala assim, a depressão se instalou. Quando se fala em a depressão se instalou é porque ela já está vivida no corpo e a pessoa não consegue simplesmente escapar por mera vontade. Não é como uma tristeza que a pessoa diz, eu vou me divertir, vou sair, daqui a pouco aquela tristeza passa. Na depressão isso não ocorre. A pessoa fica presa naquela situação. O que acontece? Muitos dos meus pacientes reclamam que essa vivência corporal da depressão é como se fosse um visgo, aquilo não sai. Um exemplo, você já segurou um pedaço de carne que tem muita graxa, que depois você tenta limpar com guardanapo, aquilo não sai, tu pode passar uma água, não sai. Essa estrutura viscosa que a pessoa sente é que mantém todo esse mal-estar dentro da depressão. E uma coisa que é importante, aquilo que eu falei, a pessoa precisa ter um futuro para que ela se mova, senão esse mal-estar faz com que a pessoa tenda ao isolamento, tende à penumbra e não vai querer fazer algo. Tanto que uma das coisas que eu procurava trabalhar muito com meus pacientes era uma representação que eu dizia que era como se a pessoa tivesse que transpor um portal. Por quê? Porque essa sensação que ela tem de mal-estar é como se fosse algo que aprendesse e ela precisa sair disso. Então, eu usava um termo que era o portal da esperança, quer dizer, ela tinha que chegar nisso e ultrapassar. Essa esperança não é uma esperança de ficar esperando que alguma coisa aconteça, não, é de construir, nem que seja um futuro próximo, para que ela consiga começar a se mover no mundo sem essa sensação de prisão. O que acontece? Você precisa fazer com que o depressivo ele ultrapasse isso, através de pequenas coisas na sua vida, mas que dê um mínimo de futuro. E muitas vezes é retomando o que ela já está vivendo, o que ela vivia, só que nós temos que tomar um cuidado, pois foi a vida que ela tinha que de alguma forma levou para a depressão. Então, esse é um recurso que ele pode ser feito só no início do tratamento, fazer com que a pessoa retome a sua vida, mas logo depois comece a refletir sobre o que ela quer para si e qual o futuro que ela vai buscar. Um outro ponto que é importante é a maneira como se trata um depressivo, no sentido do trato pessoal mesmo. Há muito tempo atrás se descobriu que não existe só um tipo de neurônio, existem diversos tipos de neurônios. Um deles se chama neurônio espelho. Esse neurônio espelho ele foi inicialmente descoberto nos símios, mas se percebeu que tem muito no ser humano. E ele é responsável pelo processo de aprendizagem por imitação.
Só que recentemente, com os estudos de imageamento, quer dizer, os estudos de imagem através de ressonância magnética e tomografias computadorizadas, se foi possível ampliar e aprofundar esses estudos. Um deles está nesse livro, O Livro do Cérebro, de Rita Carter. Ela cita sobre o neurônio espelho umas coisas bastante interessantes que é possível se aplicar nos casos da depressão. Primeiro, foi feito alguns estudos, até para você ter ideia. A pessoa estava numa dessas máquinas de ressonância e era um experimento e a pessoa tocava a sua perna. E aí se verificou em qual parte do cérebro estava sendo ativado esse toque na perna dela. E depois se fez a experiência de ele assistir um filme de alguém sendo tocado na perna. E a mesma área do cérebro foi ativada. E aí se começou a fazer vários estudos de movimento e isso acontecia. Quando a pessoa enxergava alguém em movimento, a área do cérebro dela também ativava como se ela estivesse fazendo aquele movimento, mesmo ela parada. E isso daí se ampliou para estudos de emoções. Foram realizados testes com pessoas que estavam assistindo filmes de terror. E quando elas viam aquelas cenas de alguém aterrorizada, emocionalmente aterrorizada, elas também começavam a ativar a parte do cérebro de terror, de medo, e elas começavam a se assustar com isso. Então se começou a perceber que esse tipo de ativação facilitava o que se chama também de empatia, tu conseguir sentir o que o outro sente. Mas para que isso ocorra, a pessoa de alguma forma já precisa ter experimentado aquilo, né? Então, para tu identificar um toque, tu precisou ser tocado. Para tu sentir o medo por um vídeo, tu também já sentiu o medo. E aí entra essa questão da depressão, que é comum quando as pessoas vão falar com depressivo também muitas vezes se colocar triste. Fica aquele clima mais pesado para conversar com alguém depressivo e tal. No início até pode facilitar para entrar essa situação de espelho para o outro também te aceitar. Mas é importante que a pessoa que está lidando com depressivo passe uma energia boa, que passe uma certa felicidade, que crie ambientes felizes, porque é uma das formas de você atingir as células cerebrais do outro, os neurônios, através desses neurônios espelhos. Então, se você criar um ambiente mais alegre, mais divertido, você também está ativando isso no cérebro do depressivo, mesmo que ele não tenha esse comportamento, mas a nível cerebral ele começa a já ter uma resposta. Esses pontos que eu estou colocando, tanto buscar um futuro imediato, tanto buscar esse clima favorável, não estou dizendo que isso simplesmente vai curar a depressão, porque não existe nenhum botão que vai ligar e desligar essa depressão. Até porque foram vários contextos que a levaram para essa situação e precisa também de várias situações para tirar ela dessa situação. Então o que eu estou colocando são situações que você pode, mesmo se tiver um familiar, um conhecido nessa situação de depressão, tomar esses cuidados. Em vez de dizer para ela que ela precisa ter vontade, comece a discutir com ela o que ela pode fazer. Em vez de ficar numa situação de tristeza com ela, comece a criar um clima mais de satisfação, de uma certa alegria, para que isso de alguma forma contagie ela, mesmo que você não perceba no rosto. Uma dica que você pode ver se ela está começando a mudar o humor, mesmo tendo aquela sensação de depressão mais forte, olhe para o lado esquerdo dela, para que você identifique qual a reação. Ela está mais alegre, está mais triste, para que você comece a perceber, mesmo que ela não apresente alegria, se ela comece a ter alguma reação. Esses aspectos são importantes, mas não são os únicos na depressão. Vou fazer outros vídeos para abordar esse tema que é extremamente importante. Mas se ele já foi significativo para você, compartilhe. Talvez você possa ajudar outras pessoas. E nos acompanhe nas redes sociais. E também, se você quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, estou à disposição. E aqui ao lado tem um sininho. Clique ali para você receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu, pessoal!